Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Eu tava andando aqui de skate na praça da prefeitura aqui de Criciúma, sessão pegando fogo do caralho, altas galera ali. E aí lembrei, vou dar um pulinho lá no Pro10, conversar com os meus amigos, meus alunos. Então hoje a gente vai ter o Ajuda Aí, professor Junai Ludwig, depois de uma sessão de skate, tá bom? Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, deixa eu me aprontar aqui e a gente já começa. Aliás, deixa eu agora tirar aqui toda essa parafernália, né? Vamos tirar aqui um minutinho. Tá, gente? Não preciso mais disso aqui tudo, né? Tirar aqui o coisa também. É isso então, produção? Legal? Deixa eu só botar meu óculos aqui, porque a idade tá chegando, né? Legal? Boa noite para todo mundo, gente. Deixa eu ver quem tá aí com a gente, né? Já temos aí a Thales. Boa noite, Thales, tudo bem? O Roberto, a Ruth, lembro de você, meu Deus, que legal. Poxa, boas memórias lá da primeira turma da PM, né? Tamo junto aí, tá? A Kathleen Débora, boa noite também, tudo bem? Gente, hoje nós vamos ter uma aula bem focada na FEPESE, ok? Por que a FEPESE? A FEPESE tem tudo para ser a banca escolhida da próxima prova da Polícia Militar de Santa Catarina. E a FEPESE é uma banca que na parte de informática é muito peculiar. Ela é uma banca traiçoeira, perigosa. Eu fiz uma análise aqui e separei várias questões, né? Questões de hardware. Mostra ali para eles, produção, só para eles já ficarem atentos, né? Já ficar sabendo. Então hoje o foco da aula, o Ajuda Aí Professor, é comigo, e a gente vai mirar aí na parte de hardware, mas bem focado na banca FEPESE. Por quê? Porque eu já falei, ela tem tudo para ser a banca escolhida da próxima prova da Polícia Militar. Então a gente já estamos fazendo o nosso adiantamento, focando na banca e dando para vocês aí, né, essas dicas bem valiosas que com certeza vão fazer vocês fazerem a diferença na data do concurso. Tá legal? Vamos juntos então, né? Eu separei aqui primeiro uma análise, até para vocês já terem uma noção assim, né? Como é que é a FEPESE no que diz respeito à matéria de hardware, né? Vamos fazer isso e depois eu mostro para a gente confirmar se a análise está certa ou não. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos aí de questões aplicadas pela banca, tá bom? Você me acompanha então? Deixa eu só ver aqui mais alguma coisa. Grandes amigos, olha só, Ruth, saudade das tuas aulas. Eu também tenho saudade de todos vocês. Pamela, uma boa noite a todos. Tamo junto, Pamela. É um prazer aqui, né, fazer parte do Pro10, o melhor curso preparatório do sul do Brasil. Olha, para não dizer talvez do Brasil, a gente tem orgulho, né, da qualidade que a gente entrega para vocês. O curso é focado no aluno, na sua aprovação. Sejam bem-vindos então, antes de mais nada. Vamos começar, gente? Vamos lá, né? Produção, pode colocar ali na tela para eles, já aqui os slides, só aparecendo aqui, né, pessoal? O título do encontro de hoje, não posso chamar de aula, não é bem uma aula, mas a gente vai focar aí em vários pontos que com certeza vão te ajudar no seu desempenho, tá bom? Como eu tinha dito para vocês, o primeiro item, assim, que eu me vejo quase que na obrigação de passar para todos, são as características da FEPESE, né? Uma banca muito particular, temida por alguns, né? E não é à toa mesmo, ela é uma banca bastante exigente, tá bom? Vamos ver então como é que são as características da FEPESE, mas sempre lembrando, deixa eu pegar aqui a caneta, sempre focando que o nosso... Epa, não deu? Opa, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui se a caneta não tá funcionando. Então selecionei caneta. Ah, talvez eu tenha... Eu acho que quando eu selecionei, na verdade eu desselecionei. Agora tá certo, tá? Então, gente, focando aí na matéria hardware. Você pode querer me perguntar, mas por que hardware? Porque é o primeiro tópico do edital da Polícia Militar. Cai na Polícia Civil, sempre cai nas outras polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e também carreiras bancárias, carreiras administrativas. Hardware é uma parte da informática bem forte, tá? Então vamos lá. Gente, olha só algumas características que a gente leva em conta
quando fala da FEPES? Primeiro, o nível das questões oscila demais, mas muito mesmo. Se vocês pegarem assim uma quantidade grande de questões da FEPES na parte de hardware, vocês vão ver que muitas delas são questões fáceis de resolver, e outras costumam ser bastante difíceis. Então ela é uma banca assim que oscila bastante, tá? Outra coisa, tô fazendo errado aqui, peraí. Outra coisa... Ué, daí eu tenho que desabilitar a caneta para ir pro próximo? Não, né? Ah, deu. Já foi. Tá, ok. Outra coisa que vocês vão ver sempre, né? É bom ficar atento, isso aqui é a maneira como eu costumo me dirigir à FEPES. Ele é uma banca bipolar, meio neurótica às vezes, tá? Ou é muito fácil, ou é bastante difícil, então a gente sempre fica atento, né, às questões. O ideal, gente, é vocês, durante a preparação, já levar em conta, não, a minha prova vai ser difícil, eu vou me preparar para uma prova bem difícil, pode ser que no dia apareçam questões fáceis, pode ser que algumas realmente sejam difíceis, mas o ideal é você já esperar o pior, né, para não ter surpresa na hora do concurso, tá bom? Raramente é meio termo. A banca FEPES é assim, ela é força bruta, tá? Outra coisa, as questões FEPES raramente contêm pegadinhas, né? Coisas assim de fazer você derrapar na escrita, no português, deixar a coisa dúbia. Não, ela é uma banca que costuma criar questões bem sérias, ela vai direto ao ponto, ok? Então, pode acontecer de aparecer uma questão com alguma pegadinha, até pode, mas isso não é frequente. É uma característica da banca, tá? Outra coisa, memórias. A gente tá falando aqui de hardware. Gente, memórias costuma ser o assunto mais cobrado e disparado, hein? Então você vai, né? Você vai começar a fazer o curso agora com a gente, eu espero. Já deve estar fazendo o curso com a gente, inclusive. Coisa que eu mais vou recomendar que vocês se preparem. Na parte de hardware, memórias. Aproximadamente 40 a 50% das questões aplicadas focam nas memórias. Imagina, quase a metade das questões da FEPES, né, miram nas memórias RAM, memória cache, disco rígido, memória flash e assim por diante. É bom deixar isso bem visto, né? Outra coisa, a memória é o primeiro assunto mais cobrado, mas seguido também do processador. Então caem muitas questões sobre CPU, né? Lembrando, CPU é a mesma coisa que processador. Também definição do que é hardware e software, você vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar. Eu selecionei várias questões FEPES e vocês vão ver que é frequente mesmo. Ela vai perguntar, mas hardware é isso? Software é aquilo. É bastante comum isso acontecer. E periféricos. Tá, gente? Então, assim, ó, seguindo uma ordem, né? Eu recomendaria que primeiro vocês estudassem memórias, é o que mais tem chance. Processador é o segundo da lista. Definição de hardware e software, em termos estatísticos, é a terceira coisa que mais cai. E periféricos é a quarta coisa. Se você for nessa linha, a chance, né, de você pegar uma questão em prova daquilo que você estudou é muito alta. Vai por mim, mata esses assuntos primeiro, depois você deixa para estudar o que sobrou, tá? O que mais que a gente tem? Ah, e aí vamos ao que nos interessa mesmo. Eu selecionei, como já falei, né, alguns exemplos de questões da banca, mas antes, já vamos fazer isso, deixa eu ver aqui o chat, tô doido para conhecer vocês, vamos lá então. Olha, a Pamela, pelo que eu tô vendo aqui no meu chat, sou eu que rolo aqui? Ou ele vai rolando sozinho? Vai rolando. É o meu primeiro dia aqui, pessoal. Tô inaugurando o Ajuda Aí, tá? Então ainda tô me... Aliás, eu tava andando de skate até agora, né? Então cheguei, tô me adaptando aqui, tá bom? Pamela foi a última que mandou um boa noite. Então, boa noite mesmo. Gente, se vocês tiverem quaisquer dúvidas agora, né? Já que nós vamos realmente começar a ver aí a matéria em si, né? Que é o que realmente interessa para vocês. Não hesitem em conversar comigo. Tô aqui justamente para essa função, tá legal? Então, vamos para frente, né? Deixa eu só limpar um pouquinho aqui, peraí. Apagar tudo e vamos para frente. Olha só, primeira questão FEPES. Aliás, todas as questões aqui que eu selecionei são dessa banca, tá? A informática
tem um impacto importante no intuito de racionalizar o trabalho administrativo. Sim, por essa razão, faz-se necessário conhecer alguns conceitos básicos. Assinale a alternativa correta sempre que vocês estiverem durante a prova. Prestem atenção, algumas questões são para assinalar a correta e algumas a questão incorreta. E, gente, pode parecer bobagem, mas eu já vi alunos que não levaram em conta isso e perderam aquele ponto crucial por não ter prestado. Às vezes a pessoa está nervosa, né? Ou com pressa e tal, e acaba atropelando. Então, muito cuidado. Sempre vê, ele quer que eu assinale a correta ou a incorreta. Nesse caso aqui, correta. Vamos lá, sobre informática. Letra A. O processador do computador... Opa, peraí. Processador é o segundo tópico que a banca mais cobra. Olha aí, já aparecendo ele. O processador do computador pode ser definido com um software que permite a editoração de textos. O processador do computador pode ser definido, acho que faltou uma letra O aqui, né? Como. Deixa eu melhorar meu O aqui. Então, o processador do computador pode ser definido como um software que permite a editoração de textos? Errado. O processador não é software, o processador é hardware, é um componente físico, né, gente? Letra B. Software pode ser definido como os componentes físicos de um computador. Já o hardware são os programas que permitem que o computador operacionalize certas funções. Errada também, né, gente? Software jamais pode ser considerado componente físico. Hardware é a parte física. O software é a parte lógica. Software é aquilo que você não consegue tocar. Hardware é aquilo que você toca. Então, teclado, mouse e impressora são hardware. Memórias são hardware. E o que são os softwares? São os programas do computador. O Word, o Windows. Você consegue tocar no Windows? É claro que não. O Windows não é físico, não é matéria. Ele está armazenado dentro da memória do computador, mas você não consegue chegar lá e tocar nele. Então, os programas são os softwares. Os componentes físicos são o hardware, tá? Letra A e letra B aqui estão erradas. Eu vou até botar um xizinho aqui, né? A A estava errada, o processador não é software. E software não pode ser definido como componentes físicos, duplamente errado. Já o hardware são os programas, errado, que permitem que o computador operacionalize certas funções, duplamente errado, a letra B. C. O USB, o que é o USB? É o barramento, incluindo aquele conector retangular, né? Então, o USB, gente, ele começa naquele conector que você encaixa o pendrive, o carregador do teu celular, o teclado, o mouse, né? Um joystick, etc. Mas ele continua através de fios dentro do computador e a isso, o conector mais os fios internos a gente chama de barramento, ok? O USB é uma forma de mídia portátil amplamente utilizada nos ambientes de trabalho atualmente. Eu acho que ele queria dizer pendrive. O pendrive é uma forma de mídia portátil, é um meio de armazenamento portátil amplamente utilizado nos ambientes de trabalho. Mas confundir pendrive com USB é um erro imperdoável, né? É verdade que o pendrive tem na sua ponta um conector USB, mas o pendrive não é USB. O pendrive é uma mídia e o USB, na verdade, é o barramento, né, que faz parte do computador, aonde você encaixa o pendrive. Portanto, errada também. Tá bom? Tem mais chat aqui, deixa eu ver. Boa noite a todos. A Pamela já está adiantando, acredito que seja a letra E, a resposta é estou indo lento, então vamos mais rápido, já que a questão mencionou o conceito. É isso aí. Vamos ver, não sei ainda, não cheguei lá na letra E, tá? D. A fonte de energia do computador é responsável por gerenciar os demais componentes do computador? Gerenciamento, jamais, né? A fonte de energia é responsável por fornecer energia aos equipamentos eletrônicos para que eles funcionem. Não tem nada a ver com gerenciamento, hein? E letra E, pelo jeito a Pamela está acertando aí. Hardware pode ser definido como os componentes físicos, boa, de um computador, que permitem que funcione.
Já os softwares são os programas, perfeito, baseados em lógica de programação que permitem que o computador operacionalize certas funções. Perfeito, né, gente? Letra E, portanto, e não deu outra aqui, ó, é a resposta. Vocês estão aí me assistindo, o que vocês acham? Questão muito difícil, moderada ou fácil? Olha, eu colocaria como uma questão fácil, né? E é o que eu falei, a FEPES é uma banca bipolar. Tem horas que ela manda uma coisa bem leve, mas tem horas que vem um coice, viu, gente? Essa eu colocaria como realmente mais fácil, tá bom? Vamos para frente? Próxima questão? Ok, vamos lá. Letra não, na verdade a segunda questão aqui, né? Analise as afirmativas abaixo sobre os componentes de um computador, ou seja, hardware e software. Número 1. Aliás, gente, só a título de comentário, vocês vão perceber das inúmeras questões que eu separei aqui, que são todas da FEPES, vocês vão ver que a maioria delas segue um padrão. A FEPES é assim, ó, não todas, claro, né? Mas a grande maioria das questões FEPES são assim, uma pergunta, 3 alternativas de análise, 1, 2 e 3, e 5 alternativas para assinalar. Essa segue esse padrão. Então, né, você já sabendo disso, você já tá... Chega o dia da prova, você nem se surpreende. Já sei. Pergunta, 3 análises e tem que dizer quais são certas ou quais são erradas. É bem assim. Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo sobre os componentes de um computador, hardware ou software. 1. O software é a parte lógica do computador. Boa! Com o software, o hardware ganha vida. Ganha. Quando você tem software junto com o hardware, o software gerencia o hardware, faz ele funcionar adequadamente. Com certeza, ganha vida. Executando as instruções que lhe são passadas por meio dos programas de computador. Gente, não esqueçam nunca disso aqui, ó. Software equivale aos programas. Correto, portanto, essa daqui tá certinha, né? E tudo que ele falou aí faz sentido, é exatamente isso. Número 2, as partes físicas de um computador, tais como dispositivos de entrada e saída, por exemplo, o monitor, o teclado e a impressora, e dispositivos de armazenamento, as memórias, né? Memória volátil e memória permanente são chamados de hardware. Parte física, como monitor, teclado e impressora, e as memórias voláteis e permanentes são chamadas de hardware? Certo! Toda a memória, todo o componente tocável é hardware? Perfeito. 3. Software é a parte física. Vamos ver aqui. Software é a parte física? De jeito nenhum. Software é a parte lógica de um computador. As peças, na verdade, a parte física é o hardware. E hardware é a parte lógica. Pô, já deu para ver que a banca aqui, de propósito, trocou o conceito, né? Não, errado. Hardware é a parte física. Software é que é a parte lógica da máquina, ou seja, os programas e as instruções para executá-los. Então a número 3, claro, está errada. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 1 e 2. 1 e 2 já está aqui, dá para ver, ó. Letra C. Letra C. De novo, gente, o que vocês acham? Difícil ou fácil? Ah, e outra, a Pamela aqui está me acompanhando, é exatamente isso, Pamela, concordo com você. Veja que é mais uma questão, eu comentei ali, né, fiz uma análise da banca logo que a aula começou. Primeiro ponto que mais cai em prova, memória. Segundo ponto, processador. E o terceiro é o conceito de hardware e software. Só para você ver aqui, dessas questões que a gente viu, todas elas até agora, miraram nessa parte de conceito, o que é software, o que é hardware, né? E o bom é que é fácil. Hardware é a parte física, software é a parte lógica, programas, etc, né? Legal, bom saber, tá? Mas vamos para frente, né? Tem muito mais questões aí nos esperando. Olha só. Em um microcomputador encontram-se 2 dispositivos responsáveis pela memória do computador. Opa, deve ser questão de memória. A FEPES gosta desse assunto. Então, num microcomputador encontram-se 2 dispositivos responsáveis pela memória do computador. Um é volátil. Vocês que estão aí me assistindo, lembram-se o que é uma memória volátil?
Volatilidade é a perda dos dados. Então, toda memória volátil é aquela que é temporária. Você desliga o computador por alguma razão. Por quê? Porque você desligou o botão, porque faltou energia, porque a bateria do notebook acabou. Ou seja, se faltar energia, as memórias voláteis perdem todo o conteúdo. E as memórias não voláteis são permanentes. Mesmo que falte energia, elas continuam retendo os dados, tá, gente? Então, num computador, existem dois dispositivos responsáveis pela memória. Um é volátil e os dados nele contidos são perdidos ao desligar o computador. Porém, é de acesso rápido. Então, ela é volátil, mas é rápida. O outro é não volátil, memórias permanentes, e é onde os arquivos são salvos para serem manipulados novamente após desligar e ligar novamente o computador, né? Então, memória não volátil, memória para longo prazo. Você guarda ali dentro e mesmo que você desligue, vai permanecer lá. E memórias voláteis, desligou, perde tudo. Bom, assinale a alternativa que contém a denominação desses dois dispositivos, respectivamente, USB e disco rígido. Gente, USB de novo, olha a FEPESE tentando nos enganar. USB não é memória. USB é um barramento, é um conector com um fio que leva os dados para dentro do computador. A gente chama isso de barramento. Então não é memória, já está errado. E disco rígido estaria certo, hein? O disco rígido é uma memória não volátil. O USB nem memória é. Memória RAM é memória volátil, que é a primeira pergunta que ele fez. E disco rígido é memória não... Memória RAM é volátil, disco rígido é não volátil. Ele queria a alternativa que tem a denominação dos dois dispositivos, respectivamente. Olha, respectivamente, memória RAM e disco rígido encaixam direitinho. Deve ser a letra B. C. Memória RAM, sim, é uma memória volátil. Memória ROM é não volátil. Ah, mas tem uma coisa, pera lá. Não é só volatilidade. Olha aqui, ó. Teoricamente, pela volatilidade, a letra C estaria certa também. Mas vejam bem, pessoal. Lá em cima ele falou assim, ó. Porém, né, quer dizer, o outro é não volátil, a memória ROM é não volátil, e é onde os arquivos são salvos para serem manipulados novamente após desligar e ligar novamente o computador. Detalhe, a memória ROM é não volátil, porém ela não pode ser usada por você ou por mim para que a gente armazene os nossos arquivos dentro dela. Tenta lembrar das aulas. A memória ROM contém o BIOS, né? O que é BIOS? É aquele software que é responsável pela inicialização do computador. Então só a BIOS é que permanece dentro da memória ROM. Nós não temos a permissão do computador para gravar coisa nossa lá dentro. Então, não encaixa, né? A letra C sob o aspecto da volatilidade está certa, mas não sob o aspecto de que nós possamos usar a memória ROM para armazenar os nossos arquivos dentro dela. Errado, tá? Letra D, memória ROM, não, é não volátil, que ele quer volátil e depois não volátil. E memória RAM, então aqui tá tudo invertido, né? E próxima, memória cache é volátil, boa, mas a memória RAM também é volátil, então não encaixa. Ó, errada a da memória ROM, né? E a letra B, vamos ver aqui, ó, com certeza é a que você iria assinalar, perfeito? Temos algum chat aí? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só apagar aqui as anotações. Deixa eu ver. A Pamela falou, achei essa o mesmo nível da anterior. É, né? É aquilo que eu tô falando. Curiosamente, pessoal, na parte de hardware, eu percebo que é raro a FEPESE criar questões de nível médio. Assim, normalmente, ou é fácil, ou é difícil, né? Ela raramente pode acontecer, óbvio, né? Esse negócio de dizer fácil, médio ou difícil varia de uma pessoa para outra. O que é fácil para mim pode não ser para você e vice-versa, né? Mas assim, sob o meu ponto de vista, então vou tomar a liberdade de fazer isso, eu diria que a FEPESE é uma banca bipolar. Ela parece que não se contenta em ir pela linha do meio.
Ou ela tem que colocar um nível bem alto, ou ela joga um nível mais para baixo, né? Eu, particularmente, eu acho que o mais democrático, né? O mais justo seria colocar num nível mais moderado. Por quê? Porque aí você premia quem se esforçou em estudar, né? Sem sacrificar, porque às vezes se a questão for difícil demais, extremamente difícil, às vezes mesmo quem estudou não consegue acertar, né? Então eu acho injusto. E colocar com um nível muito baixo, pior ainda, porque aí você privilegia quem não estudou nada. Isso eu acho um pouco ruim, né? Ruim. Claro que a gente fica pensando, não, mas deixa vir fácil. Não é bom questão fácil, gente. Questão fácil faz com que os teus concorrentes briguem com você. Você tá brigando pelo topo, né? Não se nivele por baixo, não. Você faz Pro 10. Você faz o melhor curso aqui. Os outros estão ferrados quanto a você, né? Então, provas que vêm com questões fáceis demais só nos prejudica, né? Uma pena, tá bom? Mas vamos pra frente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no chat. Pelo menos pra mim, eu também acho. É uma questão pessoal, né? Ok? Fiquei entre a B e a C. B, memória RAM e disco rígido, que é a certa. E a C, pois é, aí é que tá, né, Pamela? Tem que dar uma olhada se o enunciado não está trazendo alguma coisinha a mais. Eu tenho certeza que a FEPESE montou essa letra C, principalmente, para talvez, né, derrubar quem não foi um pouco atento, né? Pode acontecer isso, tá bom? Vamos para mais uma? Bora lá. Questão FEPESE, todas são, tá? Com relação a noções básicas de informática sobre software e hardware, relacione as colunas. Então, olha só, na coluna 1, a gente tem as áreas, o software, o hardware, a placa-mãe, está sendo bem específico, e as memórias. Volta lá nos primeiros minutos da aula. Lembra, ó, definição, software e hardware. A FEPESE gosta de cobrar. Memórias, ela morre de amores. É verdade que aqui ela botou também a placa-mãe, que não é muito comum, mas está batendo aí com a minha análise, né? Predileção, ela gosta desses assuntos. E ela repete muito isso nas suas provas, tá? E na coluna 2, vamos dar uma olhada aqui, gente, ó, temos a descrição. Então vamos começar pela coluna 2, aí a gente vai vendo quem se encaixa. Olha só, o termo é usado para fazer referência a detalhes específicos de cada equipamento, incluindo informações detalhadas sobre seus componentes, palavra-chave aqui, seus componentes, seu funcionamento, suas restrições e também as suas potencialidades. Eu vou confessar para vocês que quando eu peguei essa questão e logo que eu li essa primeira, eu fiquei na dúvida, software? Não. Hardware? Acho que não. Placa-mãe é um termo usado para fazer referência a detalhes específicos de cada equipamento? Não, isso não é placa-mãe. Memórias, nada a ver, porque memórias são os dispositivos de armazenamento. Meu Deus, então quem é que se encaixa aqui? Aí você percebe que a FEPESE está sendo a FEPESE. Lembre-se que ela tem sempre a intenção de te derrubar. Mas veja que ela colocou algumas palavrinhas-chave que podem clarear. A palavra equipamento, equipamento físico e componentes físicos. Gente, equipamentos e componentes dizem respeito ao hardware, né? Então esse aqui, número 2, pelo menos vamos começar por aqui, pode encaixar. A segunda alternativa é a parte lógica do computador. Aí ela foi o contrário, agora ela foi uma mãe. Quem é a parte lógica do... Não precisa nem ler o resto. Parte lógica do computador é número 1, é o software, né? Opa, esse meu 1 ficou feio, peraí. 1, tá, gente? Parte lógica do computador, ou seja, aquele conjunto de instruções programáveis, os programas, que permitem ao hardware... Olha, a FEPESE sendo uma mãe, eu tô dizendo, ela é bipolar. Na primeira ela pegou pesado e agora ela pegou muito leve. Ela tá dando de bandeja. Parte lógica, ou seja, aquele conjunto de instruções programáveis que permitem ao hardware, que é o componente oposto a ele, funcionar para a utilização e necessidade dos usuários. É o software, né? A parte lógica é sempre, os programas do computador são sempre o software. A próxima é um termo genérico, utilizado para
todos os componentes físicos capazes de armazenar dados e programas. Espera aí, todos os componentes físicos. Opa, é hardware. Veja que ela tem uma malíciazinha aqui, né? Então, nome genérico, se você parar de ler aqui, ó, se eu parasse aqui, eu já ia direto em hardware. Mas peraí, vamos ler melhor. É um termo genérico utilizado para todos os componentes físicos capazes de armazenar dados e programas. Aqui é que está a parte importante. Como se chamam os componentes do hardware capazes de armazenar programas e dados? As memórias, né? E memória é hardware? Claro! Memória RAM é hardware, memória ROM, memória cache, né? Pendrive, HD, CD e DVD é tudo tocável, é hardware. Então aqui, pessoal, número 4, né? Encaixou bem direitinho. Agora já sobrou aqui, claro, só pode ser 3. Placa-mãe, vamos ver. Comporta a maior parte dos componentes cruciais do sistema e conectores para periféricos. É ali nela que você conecta o teclado, o mouse, o próprio disco rígido, a impressora, o monitor de vídeo, por que não, né? Tendo o papel principal de interconectar os componentes do computador e fornecer as corretas condições de funcionamento desses componentes. Eu convido vocês, não precisa ser agora, mas uma outra hora, gente, peguem os nossos slides, os slides de hardware que eu uso em aula, pegue a nossa apostila de informática e você vai ver bem direitinho ali a definição de placa-mãe. É exatamente isso, a placa-mãe é uma placa de circuitos eletrônicos que tem a função de conectar, né, de interconectar os outros componentes do computador. Você tem essa frase, inclusive, lá. Parece que a FEPESE leu o nosso pensamento. Quem é? Número 3, é a placa-mãe, né? Então, a resposta correta, na ordem aqui, é 2143. 2143, letra C. Alguém aí tinha Ruth, C, boa Ruth, saudade de ti, olha só que legal. C, teria acertado com certeza, e a Kathleen também letra C, tá bom? Se vocês quiserem, na hora de colocar aí, porque agora eu tô acompanhando, né? Eu só espero que eu não me confunda, por exemplo, vocês falarem letra C, que não seja da questão, mas eu acho que não, a gente tá indo em paralelo aqui, eu não vou me confundir não, tá, gente? Bom, vamos lá então, apagando aqui, indo para a próxima questão. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vai aproveitando aí, né? Tô aqui, estou à disposição de vocês, ok? Próxima questão. No contexto de noções de armazenamento de dados, ou pessoal, que é uma palavra crucial, armazenamento de dados tem a ver com memórias. São as memórias que armazenam dados. E em se falando de FEPES, a gente nem se surpreende, né? De 40% a 50% das questões FEPESE de hardware são de memória, tá? Então, vamos lá. No contexto de noções de armazenamento de dados e realização de cópias de segurança, assinale a alternativa que contém o dispositivo de armazenamento com a maior velocidade de leitura e gravação de dados. Opa, é uma questão de memória, óbvio, né, que ele já deu a dica ali, mas também de velocidade. Então isso envolve você, né, lembrar de estudar as memórias e como que elas se classificam. Por exemplo, gente, das aulas que nós já tivemos, vocês são nossos alunos, vocês se lembram como é que é a pirâmide de classificação das memórias? Quem é que está no alto da pirâmide? Qual é a memória mais rápida de todas? Se alguém quiser, pode botar aí no chat. São os registradores. O registrador é a memória mais veloz do mundo. A memória mais veloz que a gente encontra no computador. E a segunda mais rápida, né? Vindo numa pirâmide de cima para baixo. Registrador, memória cache. Terceira memória mais rápida, RAM. A RAM dinâmica, DRAM. A RAM comum, né? É a terceira mais rápida. Depois, as memórias flash, que eu diria o pendrive, cartões de memória, drive SSD. Depois, disco rígido. Disco rígido é a quinta memória mais rápida, mas já está ficando mais lento, tá? O disco rígido é uma memória de médio desempenho. Depois do disco rígido, aí vem CD, DVD, Blu-ray. Abaixo dele vem as fitas magnéticas,
Você talvez me diga assim, nossa, eu nunca usei fita magnética no computador. É porque isso aí normalmente é em grandes empresas que a gente encontra. Mas existe. E qual é o oposto do campeão? O campeão, né? A memória mais rápida é o registrador. E qual é a memória mais lenta de todas? O disquete, que a gente nem usa mais porque ele ficou parado no tempo, né? Mas então, gente, ó, nessa linha de raciocínio, vamos ver aqui quem seria, das alternativas que a FEPESE está nos dando, o mais veloz, né? O que tem a maior velocidade de leitura de dados e de gravação. Pendrive USB 1.0. Pendrive USB 2.0. Olha, o USB 1.0 é bem devagar, mas a USB 2.0 a USB 2.0, gente, é uma coisa curiosa. Eu vou passar para vocês uma dica legal. Ela é 48 vezes mais rápida que a USB 1.0. Sabia? 48 vezes mais rápida. Isso é um absurdo, ok? É difícil você, né? Assim, uma memória, um componente do computador que de uma versão para outra, da versão 1 para a versão 2, ela melhorou 48 vezes, ficou 48 vezes mais rápido. Mas é uma característica, você encontra isso na nossa apostila. Se você ler lá, você vai ter um capítulozinho que fala sobre esse detalhe aí, tá? Bom, mais uma alternativa. Disco rígido do tipo SSD. Cuidado aqui, SSD não é bem um disco rígido, tá? Que quando a gente fala de disco rígido, você está falando do HD mesmo, o HD tradicional, que é um disco que gira, tem um componente que é chamado de agulha de leitura e gravação, o braço de leitura e gravação, né? Que ele se movimenta, então o disco gira e existe um leitor, né? Uma agulha de leitura de dados que, por um processo magnético, grava e lê as informações. Agora, o SSD, gente, ele não é necessariamente um disco rígido. Ele é o substituto do disco rígido atual. Mas a FEPESE nessa hora é meio que soberana, né? Dificilmente você iria conseguir anular a questão por ela ter chamado o SSD de disco rígido, tá? É um pecado? É um pecado, mas é um pecado leve, não é um pecado mortal aí, então dá para perdoar. A gente faz vista grossa. SSD é o que interessa. Depois, disco rígido SATA de 5.400 rotações por minuto, claro, porque o disco rígido, ele é um disco que gira, ele tem componentes que se movem, né? Literalmente. Por isso ele é correto chamar de disco rígido, tá bom? De 5.400 RPM. O outro disco rígido SATA de 7.200 RPM. Então aqui, entre os dois, claro que o disco rígido de 7.200 RPM é mais rápido. Então esse aqui eu já descarto. O USB 1.0 eu também tenho que descartar, porque a 2.0 é 48 vezes mais rápida. Então nós acabamos ficando entre B, C e D. E agora, quem é mais rápido? O pendrive, o SSD ou um disco rígido de... é B, C e E, né? Ou um disco rígido de 7.200. Bom, vamos pegar lá de novo aquela pirâmide. No topo dela o registrador, depois a memória cache, depois a memória RAM, depois as memórias flash. Quais são as memórias flash? Pendrive, drive SSD e cartão de memória. Depois o disco rígido. Opa, então o disco rígido aqui eu já descarto. O disco rígido perde para o pendrive e para o SSD. Agora, o pendrive 2.0, USB 2.0 e um SSD, qual é mais rápido? Gente, o SSD dá um banho no pendrive, tá? Ele é bem mais rápido. Por quê? Os drives SSD normalmente usam o barramento SATA. Principalmente hoje em dia o SATA 2 ou mais, tá? SATA 3 também. Que são barramentos ainda mais rápidos que o USB. Então, não tem como comparar, né? O SSD, hoje em dia, dessas memórias que a FEPESE citou, das 5, é a mais rápida. Letra C, com toda certeza. Pergunta aí, eu pergunto para vocês, questão fácil, média ou difícil? Eu colocarei como uma questão difícil, não é ultra difícil, mas dificinha, né? Deixa eu ver aqui... A Pamela não tem certeza.
A Ruth foi na C e acertou, parabéns, tá, Ruth? A Kathleen também acertou. E a Renata tá dando boa noite. Ah, obrigado, melhor professor de informática. Pô, são os seus olhos aí. Mas obrigado pela... A gente sempre tenta melhorar, né, pessoal? Então tô aberto aí a quaisquer comentários, tá? Se quiser jogar uma pedra ou jogar uma florzinha, tô aceitando aí, tá bom? Difícil, difícil. Eu também acho. Não é uma questão que qualquer um acerta, né? Essa aqui tem que fazer para 10 e tem que complementar em casa estudando mais um pouquinho. Questão realmente mais para difícil, né? Vamos para a próxima? Vamos lá, vocês já podem ir mandando mensagens aí se quiserem, tá bem? Pessoal, considere um microcomputador que apresentou um defeito. Vamos ver que defeito foi. E apresentou um defeito, ele não está dizendo qual ainda. E ao retornar da manutenção, verificou-se que os arquivos que nele existiam, então tinham arquivos dentro dele, incluindo arquivos do Word e do Excel, haviam desaparecido. Arquivos do Word, arquivos do Excel e outros arquivos, possivelmente, desapareceram por conta do defeito que ele apresentou. Pois é, isso indica que o defeito apresentado pelo meu microcomputador está relacionado ao disco rígido, placa de rede, memória RAM, teclado e ou mouse, monitor ou tela do microcomputador. O que vocês acham? Bom, vamos lá, né? Se o microcomputador apresentou um defeito e acabaram se perdendo aí alguns arquivos que estavam armazenados nele, onde é que os arquivos ficam armazenados, principalmente enquanto o computador está desligado? Ué, no disco rígido, né? Na placa de rede aqui não é, a placa de rede não é memória. Na memória RAM, não pode ser, gente, porque a memória RAM é volátil. Toda vez que você desligar o computador, tudo que existir nela vai evaporar, vai desaparecer. Então não dá para acreditar que eu tenha perdido os meus arquivos do Word, do Excel e outros, né? Porque apresentou um defeito. Eu teria, mesmo que não tivesse dado defeito, eu perderia arquivos do Word e do Excel se eu simplesmente desligasse o computador. Aí não é uma questão de defeito. Então não pode ser. Teclado ou mouse não são memórias, não armazenam dados, não pode ser. Monitor ou tela também não são memória. Olha aqui, ó. Você percebe de novo a FEPESE puxando noções sobre memória, bem de forma indireta, mas veja bem, se você conhece bem as memórias, né, como é que elas interagem com o computador, possivelmente você já deslancha nessa questão. Mas espera aí, vamos ver se é verdade. Questão da FEPESE, resposta à letra A, né? É, boa, letra A, ó. Perda de arquivos, só, né, por defeito, só pode implicar realmente o disco rígido. Dessas opções que ele nos deu, claro. Vamos mais uma, gente. Um sistema operacional deve gerenciar os seguintes componentes de hardware. O sistema operacional deve gerenciar... Peraí, olha só. O sistema operacional é um software, não vai esquecer disso. E a função do sistema operacional é gerenciar, ou seja, controlar alguns componentes. Vamos ver quais. O processador. Gente, será que o sistema operacional, digamos o Windows, é capaz de gerenciar o processamento de dados? Com certeza. O processador é dirigido, né, é gerenciado indiretamente, é verdade, pelo sistema operacional. O sistema operacional está ali junto com a CPU, né, junto com o processador, controlando quais instruções vão ser processadas, né, o que ele leva agora, o que não leva. O sistema operacional interfere nisso, certamente. A memória RAM, meu Deus do céu, com certeza que sim. Cabe a todo o sistema operacional o gerenciamento da memória. Quando você abre pelo Windows o Word, né? Você está pedindo para o Windows ir no disco rígido, pegar os executáveis do Word e jogar na memória RAM. Então, quando a gente pede para abrir um aplicativo no sistema operacional, o que ocorre é isso: o sistema operacional vai até o disco e joga o aplicativo na memória RAM. Então, a memória RAM é diretamente controlada pelo sistema. O sistema operacional é o piloto da memória RAM. Com certeza, a número 2 está correta.
BIOS. Epa, peraí, tem uma coisa. Você percebeu ali, pessoal, quando vocês leram o enunciado, um sistema operacional deve gerenciar os seguintes componentes de hardware. Processador é hardware, boa. Memória RAM é hardware, boa. Você toca com as mãos no processador ou na memória RAM. Porém, o BIOS não é hardware. BIOS, a gente viu em aula, você já deve ter assistido isso junto comigo, né? É um software que fica armazenado dentro da memória ROM. ROM é uma memória, portanto é hardware. Dentro da memória ROM tem o programa BIOS, que é software. E o sistema operacional não gerencia o hardware BIOS, porque BIOS não é hardware. Aliás, a título de comentário, mesmo que a questão aqui não falasse em hardware, tá? O sistema operacional não gerencia o BIOS. Veja bem, quando você liga o teu computador, ocorre o processo de inicialização. E a BIOS é carregada antes do sistema operacional. Então, hierarquicamente, a BIOS vem primeiro, depois, na memória, entra o sistema operacional. Então, o sistema operacional ele não gerencia a BIOS. Na verdade, é a BIOS que ajuda o sistema operacional a gerenciar os componentes do hardware. Entende? Hierarquicamente, pessoal, a BIOS, ela tá antes do sistema. E, portanto, não é o sistema que controla a BIOS, mas sim a BIOS que ajuda o sistema a controlar a máquina, né? Aí não encaixa aqui, portanto, a número 3 é errada, não dá para aceitar. Bom, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 1 e 2. 1 e 2 aqui, letra B? Boa, letra B. Como é que vocês classificariam essa questão? Eu botaria, eu não sei. Para mim, né, eu classificaria como fácil ou média fácil. Mas assim, às vezes me colocando no lugar, né, de um candidato, uma pessoa que não necessariamente é da área da informática, eu acho que é uma questão difícil. Essa BIOS aqui, ó, né, gente, ela deve deixar muita gente desconcertada. E aí? O sistema operacional gerencia BIOS, sim ou não? Bom, talvez você iria se utilizar, mas peraí, BIOS não é hardware, isso ali ajuda, né? De uma maneira ou de outra, poderia ajudar você a evitar errar a questão, tá bem? Questionamentos ali? Renata tá passando pelo jeito o que é o Pix dela? Foi errado, tá legal. Apaga isso aí então, Renata. Celular, tá? Bom, vamos para frente, né, gente? Mais uma questão. Olha só. Analise as afirmativas abaixo com relação à memória cache. Opa! Olha aqui, FEPESE sendo FEPESE. Dando prioridade a questões sobre memória, que é o predomínio, tá, gente? E aí, você lembra das aulas sobre memória cache? Vou adiantar uma coisa aqui. Por que é memória cache, né? O que quer dizer cache em inglês? Velocidade, rapidez, desempenho. Então, memória cache significaria memória rápida? Sim. Lembra que a memória cache é a segunda na hierarquia? Ela só perde para o registrador. Memória rápida. Volátil ou não volátil? Volátil. Onde é que ela fica localizada? Dentro do núcleo da CPU, dentro do processador. É onde você encontra a memória cache atualmente. Eletrônica, magnética ou ótica? Eletrônica. A memória cache é uma memória que funciona baseada na passagem da corrente elétrica por ela e é assim que ela consegue armazenar dados. Por isso que quando falta energia, a memória cache desliga e perde as informações, por isso que ela é volátil, tá? E qual a vantagem de se usar a memória cache? Bom, a memória cache, ela é visualizada, né, pessoal? Apesar dela ser enxergada, eu vou desenhar aqui, ó. Apesar de fisicamente a memória cache estar dentro da CPU, então você encontra a memória cache, né? Cache dentro da CPU, mas eu diria para vocês, no evento dela cair numa questão de prova, eu acho que eu recomendaria você imaginar assim, ó, faz de conta que na verdade a cache está no meio do caminho entre a CPU e a memória RAM, tá? Aqui é a memória RAM, que é também conhecida como RAM dinâmica. E aqui é a cache, lembrando, viu, gente, a cache é também chamada de SRAM,
porque ela é uma memória estática, Static RAM. E a RAM comum é a Dynamic RAM, RAM dinâmica. Eu acho que vocês vão lembrar da aula, né? A RAM dinâmica tem essa denominação porque ela alterna o ciclo de funcionamento. Ela trabalha um tempo e descansa, trabalha e descansa, trabalha e descansa. Então ela é dinâmica. Trabalha um pouco, descansa um pouco. Trabalha, descansa, trabalha, descansa. Ela é dinâmica, ela troca o status de operação. Já a cache, ela é estática, ela trabalha e não precisa descansar. O fato dela não precisar de descanso torna ela bem mais rápida do que a RAM dinâmica. Por isso que a SRAM, a cache, é a segunda mais rápida e a RAM dinâmica é a terceira memória mais rápida. Porque a RAM dinâmica tem um atraso, ela trabalha, mas descansa um pouquinho. Trabalha e depois descansa um pouquinho. E nesse descanso ela para e perde desempenho, né? Então, na comparação, é isso, tá bom? Lembrando também o seguinte, para que serve a memória SRAM, a memória cache? É o seguinte, a memória RAM comum, ela armazena os programas e os dados. E a função, né, o objetivo é transferir esses dados para dentro da CPU, para eles serem processados. Só que a CPU não consegue trazer tudo de uma vez, então ela precisa ir e voltar, ir e voltar. E se usar então a memória cache como um armazenamento intermediário, a CPU vai até a RAM dinâmica, lê um bloco de dados relativamente grande e guarda aqui dentro. Lembrando que esse aqui dentro, na verdade, está lá dentro mesmo da CPU. Agora, como a cache está toda cheia de informação, a CPU vai interagir com a cache. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, sem atraso. Lembre-se que a cache é estática, está sempre trabalhando. Mas é claro que como a cache é uma memória muito cara, ela é bem menor, olha aqui, ó, olha a comparação, ela é bem menor do que a RAM dinâmica. Isso quer dizer que a cache não pode substituir a RAM dinâmica. Ela apenas ajuda. Mas como ela é muito pequenininha, ela não substitui. A RAM dinâmica continua sendo usada, né? Daí o que acontece, gente? Quando o computador está em uso, a CPU vai processando os dados aqui da memória cache, né? E ela vai, então, consumindo os dados. Chega uma hora que a memória cache esvazia, não tem mais nada ali dentro. Então agora é a hora da CPU voltar voltar aqui na memória RAM, que é lenta, ler um bloco maior de dados, retornar e carregar tudo de novo. E aí evitar voltar lá de novo tão cedo. Aí fica usando os dados da cache, certo? Então, em outras palavras, né? A memória cache aumenta o poder de processamento, já que ela consegue fornecer os dados que a CPU mais precisa e ela não tem atrasos, como é o caso da RAM dinâmica. Lembrando o seguinte, gente, a memória cache não é obrigatória. Então, existem alguns computadores que não têm cache. Mas aí é o seguinte, como não tem cache, a CPU vai ser obrigada a interagir o tempo todo com a RAM dinâmica, despencando o desempenho, porque a RAM dinâmica, ela precisa descansar, né? Ela trabalha e para o tempo todo. Enquanto ela está parada, a CPU não faz nada e isso gera perda de desempenho, ok? Deixa eu apagar. Não vou apagar, né? Porque eu acho que dá para ler aqui os meus rabiscos. Vamos analisar agora essa questão sobre memória cache. Número 1, olha, eu falei para vocês, normalmente as questões da FEPESE são uma pergunta, 3 alternativas a serem analisadas e as 5 alternativas para assinalar. Uma delas, né? Mas essa aqui fugiu ao que eu falei. São 4 afirmações. Isso não é comum, mas às vezes acontece isso, tá? Então, afirmação 1. A memória cache é uma memória não volátil. Errado. A cache é volátil, é eletrônica, ela depende da corrente elétrica. Volátil. E os dados são perdidos ao desligar o computador? Aí são, né? Mas então, se os dados são perdidos, ela seria volátil e não volátil, ok? 2. A memória cache é uma memória volátil. Boa, agora você acertou, FEPESE. E os dados não são perdidos. Pera aí, então agora errou aqui.
Se ela é volátil, os dados seriam perdidos ao desligar o computador, ok? Primeira parte errada, segunda parte... primeira parte certa, na número 2, a segunda parte errada. 3. A memória cache é uma memória volátil. Boa, FEPESE, certo? E os dados são perdidos ao se desligar o computador. Boa, FEPESE, certo, agora você acertou. Número 4, uma vantagem da utilização de uma memória cache consiste em evitar o acesso ao dispositivo de armazenamento principal, a DRAM, olha lá, que pode ser demorado. Aí eu deixo com vocês. É uma vantagem de se utilizar a memória cache, essa daqui, ó. Consiste em evitar o acesso ao dispositivo de armazenamento principal, a DRAM, que pode ser demorado? Claro que sim. A DRAM demora porque ela trabalha e para. E quando ela para, ela demora, gente. O processador tem que esperar ela retornar ao trabalho, né? Então aqui está perfeita, certinha. Realmente a vantagem da cache é por isso que ela acelera o processamento, porque ela é estática, ela está sempre trabalhando. Então, usando a memória cache, a CPU não precisa ir o tempo todo na RAM dinâmica. Ela vai uma vez, carrega um lote maior na cache e depois interage com a cache até esvaziar. Agora tem que voltar na RAM, buscar mais um lote, carregar na cache e aí trabalhar com ela. Mas você está vendo que aí ela está diminuindo o número de vezes que ela vai na RAM dinâmica. Porque a RAM dinâmica pode estar parada, inclusive, né? Ok? Olha, gente, a número 3 e a número 4 estão corretas. 3 e 4 é a letra E, né? E é mesmo, olha aqui, ó, é a resposta da questão. Tá certo? Comentários? Letra E, boa, isso mesmo. Deixa eu ver uma pergunta aqui do Thales. Ok, o Thales ou é o Thales, né? Thales, professor, é a memória cache que faz refresh? Não, Thales, é o contrário, é a RAM dinâmica. Eu vou redesenhar aqui porque ficou um rabisco horroroso, né? Então assim, ó, a memória RAM dinâmica, a DRAM, ela funciona assim, eu vou fazer um desenho aqui, ó, ela trabalha e para, trabalha e para, trabalha e para e faz isso o tempo todo. Essas paradas aqui é que a gente chama de refresh. É um descanso, um refresh, um refresco, né? Isso a DRAM. Agora, a SRAM, a RAM estática, só lembrando, a memória cache é aquela que é chamada de RAM estática, né? Olha só, então, como é que funciona a SRAM. É assim, ó, trabalha. E o tempo todo ela não faz refreshes, ela não precisa dessas paradinhas. Por isso que ela é estática, ela se mantém no status de trabalho. O curioso é que se você lê ao pé da letra, memória estática. Estático quer dizer parado, então é uma memória que está parada. Dinâmica, por outro lado, dinâmica para mim quer dizer movimento, né? Dinamismo, velocidade. A DRAM dinâmica é lenta. A SRAM estática, sinônimo de parado, é rápida. Olha que perigo, né? Mas as coisas são assim na informática. Às vezes o próprio nome que eles deram... Na verdade, eu acho que vocês concordam, não está errado dizer que uma é dinâmica e a outra é estática. Dinâmica, olha aqui, gente, ó, ela é dinâmica, ela troca de status. Por isso que deram o nome de dinâmica. Já essa daqui não troca de status, ela é estática, ela fica paradinha, trabalhando, né? Tá bom? Então é isso aí. A memória cache é que faz refresh? Não, quem faz refresh é a dinâmica, é a RAM comum. Professor, em relação a hardware, memória é uma especificidade da FEPESE ou é geral? Não, é geral. Mas assim, a gente percebe que no caso da FEPESE, parece que é mais pronunciado, viu? Por exemplo, se a gente pegar a FGV, as questões de hardware da FGV, elas são bem diversificadas. Cai memória, cai processador, cai barramento, né? Cai periféricos, bem mais equilibrado. E na FEPESE não, gente. A FEPESE é assim, é predominantemente memória e o que sobra é para o resto. Então, memória, em torno de 40% a 50% das questões, quase metade das questões FEPESE são de memória, para você ver uma ideia, ter uma ideia. Sobrou 50%, aí cai processador, uns
20, 25% é processador. Noções sobre hardware e software, aí uns 10% das questões. E aí o que vai sobrando, né? Barramentos, periféricos, aí pode cair também, tá? O Sidney aqui, Sidney, né? Não sei de onde é que vocês são aí, se quiserem dizer a cidade, pessoal, que eu tenho certeza que o Pro 10 está aí mundo afora, né? Deve ter gente talvez do Oeste, talvez do Rio Grande do Sul, quem sabe do Paraná, Norte aqui de Santa Catarina, Sul do estado, né? Aqui da região do costeira, né? Região, como é que a gente chama? Oceânica? Do litoral, né? Aqui do litoral. Então, se quiserem dizer de onde vocês são, para mim até é bom, porque assim eu conheço melhor vocês. Aliás, o Lucas não tá por aí? Ô, bonitão! Lucas, famoso, vários professores. Hoje é meu primeiro dia aqui no Ajuda Aí, mas o Lucas já é um cara conhecido, já me falaram, pô, vê lá se o Lucas tá na sessão aí e manda um abraço. Bom, vou mandar um abraço, não sei se ele está, acho que não se manifestou ainda, né? Ó, o Thales é de Blumenau, o Leandro é de Caxias do Sul, boa, Caxias do Sul, terra bem legal, já estive aí tomando vinho. Vinícius é de São José, meu vizinho, eu moro em Palhoça, moro aí perto. A Kathleen é de Navegantes, Urubici, o Sidney, Agrolândia, né? Agrolândia é perto da cidade da minha avó, ali em Tuporanga, né, gente? Que bom, ó, dá pra ver aí que estamos bem diversificados no estado, tá bom? Vamos pra frente então? Vamos pra próxima questão? Bora lá, gente. Peraí, deixa eu passar aqui pra próxima, tá? Vamos Navegantes, a Kevin, tá, já tinha falado, né? Próxima questão. A memória, olha aí a FEPESE indo na memória, é um componente fundamental em qualquer tipo de computador, realmente, responsável por armazenar dados e instruções. De acordo com a tecnologia e funcionalidade desejada, contudo, tipos diferentes de memória apresentam características também diferentes, né? Com relação a esse componente, as memórias, é correto afirmar. Gente, uma memória RAM estática, olha, é de cache, hein? Uma memória RAM estática, mais conhecida como memória cache, memória rápida, preserva os dados enquanto o componente estiver alimentado? Não. Memória cache é volátil, é eletrônica. Acabou a energia elétrica, ela para de funcionar. Tá? Letra B, uma memória RAM dinâmica, aí é a RAM comum, a DRAM, né? Preserva os dados enquanto o computador estiver alimentado, sem a necessidade de atualização periódica dos dados. Vamos ver. A memória RAM dinâmica preserva os dados enquanto o computador estiver alimentado? Sim, enquanto tem alimentação elétrica, ela está funcionando, está retendo os dados. Sem a necessidade de atualização periódica dos dados. Espera aí, a RAM dinâmica trabalha, renova sua energia e volta ao trabalho. Trabalha, renova a energia e volta para o trabalho. Renova a energia e volta ao trabalho. Isso aqui é o que a gente chama de refresh. O que é o refresh? É o momento em que a memória RAM dinâmica renova a sua energia. E ele está dizendo aqui que ela não tem a necessidade de atualização periódica dos dados. Tem a necessidade periódica, sim. Se você me perguntar assim, mas é a atualização periódica dos dados? Não deveria ser a atualização periódica da energia elétrica? Sim. Eu concordo com você. Falando sério, gente, se eu tivesse feito essa prova, mas eu entrava com tudo para anular essa questão. Mas ela não foi anulada, tá? Aliás, diga-se de passagem, a FEPESE é uma das bancas mais difíceis de você conseguir fazer ela dobrar a espinha. A desgraçada, ela não aceita os erros que ela comete. E ela comete erros, sim. Isso aqui tá errado. Essa letra B deveria ser considerada errada, tá? Mas não é. Eu vou até te mostrar, já vou adiantar aqui. Peraí. É correto, porque essa daqui, na verdade, peraí. Uma memória RAM dinâmica preserva os dados enquanto o computador estiver alimentado? Sim. Sem a necessidade de atualização? Não, tá errado. Ele queria a correta, realmente a letra B não é. A tá certa, né? A memória... Não. A memória RAM estática preserva os dados enquanto o componente estiver alimentado. Não, eu errei o gabarito.
Eu peço perdão, vocês não estão vendo aqui, eu esqueci de atualizar. Vamos ver qual que vai ser a resposta. A letra A é claro que não é. A cache não preserva os dados. Ah, eu li errado. Que burro, dá 0 para mim. Ó, uma memória RAM, deve ter até gente caçoando de mim. Não, até que acho que vocês não perceberam também. Ó, vamos ler direito. Eu li errado, gente. Uma memória RAM estática preserva os dados enquanto o componente estiver alimentado? Sim. Enquanto ele está sendo alimentado pela energia elétrica, a memória RAM estática preserva os dados. Agora, experimente acabar com a alimentação elétrica, ela vai volatilizar. A letra A está certa. Desfaz aqui, essa está correta. A letra A, sim. Está certo aqui. Então, vou apagar aqui as minhas coisas. É a letra A. Eu não errei, não, o gabarito. Tá certo, ok? Mas eu errei na leitura, ou na interpretação. Enquanto tiver alimentado, enquanto tem energia, a memória cache preserva os dados. A memória RAM dinâmica preserva os dados enquanto o computador está alimentado? Sim. Sem a necessidade de atualização periódica da energia elétrica? Sim. Dos dados, nem a pau, tá? Mas de qualquer maneira, não estaria certo do mesmo jeito, tá errado, né? Eu acho até, como a letra B não é correta, ele pode errar, ela deve talvez ter errado de propósito, né? Não é a afirmação, não é o gabarito, ok. Letra C, memórias não voláteis perdem o seu conteúdo quando o componente é desligado? Não, errado. As memórias não voláteis não perdem o conteúdo quando o componente é desligado. Exemplo, pendrive, disco rígido, cartões de memória, CD e DVD. Memórias não voláteis. Gravou, tá gravado. Pode desligar o computador que você não perde nada, ok? Letra D, a memória cache é um exemplo de memória RAM dinâmica? Não, errado, é uma memória RAM estática, né? E letra E, memórias RAM estáticas, a cache, são utilizadas na memória principal de todos os computadores? Errado. Você sabe muito bem, a gente vê sempre isso em aula, eu sempre deixo bem claro, a memória cache é opcional. Algumas CPUs, né, alguns processadores vêm com cache e outros podem não ter cache. Então, aqui é que está o problema, ó. Todos os computadores têm cache? Não. Alguns modelos mais baratos não apresentam memória cache. Tá bom, gente? Então, realmente aqui o gabarito tá certo, a letra A, lendo direitinho, me perdoem mais uma vez, mas é bom, sabe? Até é bom que a gente, para mim não é bom, claro, mas para vocês, gente, é bom você perceber a importância de, na hora da prova, você ter máxima atenção durante a leitura. Imagina você ter passado ali, né, 1 ano estudando com a gente, sol a sol, né, se esforçado bastante, e no dia da prova ficou nervoso e começou a atropelar as palavras. Quer dizer, você é competente, você tem plenas condições de agarrar aquela vaga, mas você não se controlou emocionalmente e não interpretou corretamente as palavras ali e errou a questão não por não saber, mas porque não leu corretamente. É bom, né, a gente sempre dar atenção a esses pequenos detalhes, tá bem? Tem tempo ainda? Será, produção? Mais uma questão? Acho que dá, né? Hoje eu tô gostando de conversar com vocês. Aliás, deixa eu ver aqui, ó. A Ruth, claro, a Ruth eu conheço, é de Criciúma, né? Quase nossa conterrânea aqui, mas morando agora em Anita Garibaldi, na Serra Catarinense. Anita Garibaldi, Terra de Vinho também? Será Anita Garibaldi? Acho que não, né? O Thales, professor, posso falar que toda memória é um hardware? Sim, toda memória, sem exceção, é tocável, é física, é hardware, tá? Gente, ó, processador, memórias, todas as memórias que vocês puderem imaginar. Periféricos, todos os periféricos, teclado, mouse, impressora, monitor de vídeo. E os barramentos, né, os cabos USB, barramento SATA, barramento PATA, são hardware. Eles são tocáveis, são componentes físicos. Então não tem exceção. Toda memória é um hardware. Por isso que a gente pensa assim, né? A memória ROM é hardware, é física. Mas lembre-se que dentro da memória ROM está
o BIOS, que é um software, é um programa armazenado dentro da memória ROM. E cuidado, às vezes a banca examinadora, até mesmo a FEPESE, ela pode dizer que o BIOS, não teve agora há pouco ali uma questão, o BIOS é um hardware? Claro que não, o BIOS é um programa. A gente viu, né, teve uma questão em que a FEPESE tentou ludibriar o candidato, fazendo ele acreditar que BIOS, na verdade, é uma memória, por exemplo, é um hardware, não é. BIOS é o que está dentro da memória, é um software, tá bom? Então vamos lá, mais umazinha aqui, ou essa, exatamente, a próxima agora, vamos lá. Pessoal, a posição, olha como, falei para vocês, né? Memória é o assunto principal, pelo menos estatisticamente falando, que a FEPESE já cobrou. Memória. Depois, processador. Depois, conceitos de hardware e software. E depois vem a parte de periféricos. Isso aqui é uma questão sobre periférico. Vamos dar uma olhada? Olha só. Cai menos, né, desse tipo de questionamento. A posição das teclas no teclado do computador. Então é uma questão sobre teclado, um periférico de entrada, e ele está falando da posição das teclas. Olha onde é que foi chegar. Gente, a posição das teclas do teclado do computador pode variar conforme o modelo do mesmo. Por exemplo, se você pegar o teclado ABNT, ou o teclado ABNT2, que é uma evolução, ou o teclado padrão internacional, ou o teclado padrão norte-americano, só para citar alguns. A posição das teclas muda? Mas é claro que sim. Por exemplo, o teclado ABNT, ele tem o C cedilha, mas as teclas de acentos ficam longe, ficam lá perto da tecla ESC, porque quando a ABNT fez o primeiro layout, né, do teclado no Brasil, a ABNT, ela só se preocupou em acrescentar o C cedilha, mas ela não se ateve à posição dos acentos, ok? Tinha C cedilha, mas os acentos estavam longe. Então, você pega um teclado ABNT e você tem que escrever um texto em português, você sofre, porque os acentos ali, a crase, o acento grave, o acento agudo, estão longe dos dedinhos, né? Agora, já no padrão ABNT2, ela revisou isso. Então, tem o C cedilha e os acentos estão bem próximos aqui, você pode perceber. E você bate ali um texto e acentua bem pertinho de você, né? Então, claro, a posição das teclas pode sim variar conforme o modelo do mesmo, certinho. Ou a posição das teclas do teclado não muda, mesmo em se tratando de outro modelo de teclado. É errado, claro que muda. A ABNT e a ABNT2 só por si já tem posicionamentos diferentes. A posição das teclas pode variar de acordo com o texto. Gente, vocês vão me perdoar, mas essa questão, essa afirmação, ela não tem nem pé nem cabeça. Como assim a posição das teclas varia de acordo com o texto? Que texto? Texto da onde? Então quer dizer que eu estou escrevendo um texto no Word e de repente a tecla A que estava aqui foi parar lá só porque o texto que eu estou escrevendo é diferente? Não, isso aqui não faz sentido, né? O cara escreveu assim essa letra C sem nem talvez se preocupar com o que estava escrito. Tudo bem, ele pode? Pode. O teu objetivo é encontrar a certa, que já deu para ver que é a letra A. Então ele pode colocar coisas sem pé nem cabeça? Pode, né? Até é bom, porque não tendo nexo algum fica mais fácil para a gente ver, não, essa eu não vou de jeito nenhum, não vou arriscar. Facilita para nós, né? A posição das teclas pode variar de acordo com a redação do trabalho digitado. Olha, ele foi na mesma linha de raciocínio, nada a ver. A posição pode variar de acordo com o HD externo. Aí a cachaça pegou forte nele, nada a ver, né? Então eu boto um HD externo e as teclas, elas mudam de posição milagrosamente. O Harry Potter tá ali trocando, nada a ver, pelo amor de Deus. Com certeza a letra A, né, gente? Ó, fácil questão, né? FEPESE, como eu disse para vocês, é bipolar. Algumas questões são excessivamente fáceis, mas tem algumas bastante difíceis também, né? Tem questionamento? Não, ninguém mais entrou ali. O que vocês acham? Já está no horário bom? Pessoal, acho que eu vou ficando por aqui então. Acho que para uma primeira aula, né? Quem sabe aí já deu para vocês revisarem, né?
Que acho que a ideia aqui também é essa, né? Da gente relembrar boas coisas que a gente vê durante as aulas, bater um papo aqui legal. Para mim tá sendo bom, porque eu tô conhecendo melhor vocês, vendo assim como a gente tem contato com pessoas distantes, né? Pessoa do Rio Grande do Sul, lá de Blumenau, São José, que bom. Bom saber que o estado todo e até para fora do estado estão nos acompanhando. Legal? Então eu vou ficando por aqui. Deixa eu pegar meu skate, eu acho que eu vou lá dar mais umas voltinhas na pista. Aproveitar aí, acho que ainda deve estar aberto. Mas vou ficando por aqui, gente. E nós nos encontramos então no próximo encontro, tá? Um abraço, valeu.